Salvador Jesus. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Bom, meus queridos, eu nem acredito que nessa série que nós estamos seguindo, de volta à palavra, nós já estamos em Provérbios. Dá para acreditar? Parece que outro dia eu estava pregando Gênesis, e nós já estamos em Provérbios aqui hoje. E esse é o nosso assunto, eu espero que você esteja aí de coração aberto. Está de coração aberto para ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Ótimo. Eu quero começar fazendo aqui um exercício de lembrança. Vamos ver se você se lembra quando as séries eram chamadas de seriado. Quem lembra aqui? Isso. Se você lembra quando série era chamada de seriado, já dá para descobrir mais ou menos a sua idade. Mais ou menos. E nos anos 80, surgiu no SBT um seriado, uma série, intitulada Um Super-Herói Americano. Lembra? Está diminuindo. Aí a idade já vai, né? Super-Herói Americano. Super-Herói Americano é a história de um professor chamado Ralph. Ele dá aula numa escola complicada, os alunos são violentos, os alunos são agressivos. E uma noite, ele tem um contato imediato do terceiro grau. Aparecem aliens para ele, e esses aliens dão um presente. Eles dão para ele uma roupa, um uniforme de super-herói, que lembra o Superman. Capa, símbolo, uma coisa sensacional. E aquela roupa conferia ao professor Ralph superpoderes. Ele podia voar, ele se tornava uma pessoa à prova de bala. Imagine isso, uma força sobre-humana. Só que no caminho para casa, ele perde o manual de como é que usa a roupa. E essa é, sem nenhum trocadilho, a graça do seriado. Porque ao invés de você ver uma pessoa super capaz, usando as suas habilidades, ele se torna um trapalhão. Ele vai voar, mas ele não consegue aterrissar, ele vai atravessar uma parede que bate a cara, enfim, ele é um trapalhão, e nós nos divertimos assistindo aquele homem dotado de tantas habilidades, mas que porque perdeu o manual de como usar aquilo, se tornou um paspalhão. Mas fazendo uma consideração meio que junguiana, meio que de análise de caracteres, de projeções pessoais, talvez esse Ralph seja eu. Talvez seja você. Por quê? Não, nós não tivemos nenhum, pelo menos acho que não, contato com o ser extraterrestre. Se você teve, nem se manifeste, por favor, a gente conversa depois sobre isso. Esse não é o ponto de semelhança. O ponto é que na nossa vida real, o Deus Todo-Poderoso nos deu dons, nos deu talentos, nos deu habilidades. Então, quando nós pensamos na experiência dele, nesse arquétipo de alguém que recebeu tantas habilidades, tantos dons, mas perdeu o manual, parece que é a nossa vida. Porque não importa o que digam a seu respeito, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, Deus te deu talento. Nós costumamos, inclusive, resumir em 3 pilares fundamentais. Que é tempo, Deus te deu vida. Talento, que são essas habilidades que você tem. E tesouros, que são recursos que Deus confiou a você. Mas nós temos perdido o manual.
nós temos perdido a instrução divina de como podemos viver a melhor versão da nossa vida. E aí sabe o que acontece? Nós nos tornamos dramaticamente uma comédia, um cartoon, um objeto de zombaria. Mas quem diz isso não sou eu. Sabe quem diz isso? A sabedoria. No livro de Provérbios, um dos recursos de redação que é utilizado é personificar a sabedoria. É transformar a sabedoria numa pessoa que fala, que convida, que conclama, que anuncia que existem dois caminhos, um caminho da vida, um caminho da morte, um caminho dos sábios, um caminho dos tolos. E veja o que diz a sabedoria a respeito de alguém como eu e como você, quando nós não ouvimos a sua voz, quando nós não seguimos os conselhos da sabedoria. Veja o que a sabedoria tem a nos dizer. Abra, por favor, no livro de Provérbios, no primeiro capítulo, no versículo 26. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, porque ela abranda um pouco a linguagem. As traduções mais antigas trazem uma linguagem ainda mais forte. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, abranda um pouco. Provérbios, capítulo 1, versículo 26. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Já pensou nisso? A intenção do autor é nos chacoalhar de tal maneira e perguntar: escuta, você quer ser um palhaço na vida? Você, na sua vida, quer ser objeto de zombaria? Porque a sabedoria diz: se você não segue o meu conselho, eu vou rir de você. Porque você vai se meter em cada situação na sua vida, que você vai se tornar um objeto de piada. Você vai ser um professor Ralph, dotado com tempo, com talento, com tesouro, mas que está desperdiçando a vida. E o livro de Provérbios consiste nessa coletânea de pequenas instruções de sabedoria prática, que elas são sintetizadas para que nós possamos, no dia a dia, aplicar esses princípios. E alguns, meus queridos, não tem nada de sofisticado, de sobrenatural, no sentido em que se considera algo tão fantástico. É simples. É sabedoria comum. É onde a gente erra com frequência. É ouvir o barulho dos cascos atrás e pensar um unicórnio, quando é apenas um cavalo. É errar no óbvio. Veja só, Provérbios capítulo 15, versículo 13. Veja como isso aqui é senso comum. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Nós sabemos, é senso comum. Se você não está muito bem, olha, você não está muito legal hoje, porque aquilo que pesa o coração faz com que o semblante, o senho se feche, não é? Perde aquele brilho, é senso comum. Outra, e esse talvez seja um dos meus favoritos aqui em Provérbios, capítulo 26, versículo 17. 26, 17. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Já tentou pegar um cão bravo pelas orelhas? Você imagina o estrago que isso daí pode causar? Ele diz assim: como alguém que tenta apanhar um cão pelas orelhas é aquele que se mete na discussão alheia. Já viveu isso alguma vez?
e a minha melhor experiência nesse sentido se deu há vários anos, porque as mais recentes eu não vou contar as mais antigas. Eu estava no ponto de ônibus, eu ia para uma igreja, e quando o ônibus parou, uma senhora idosa entrou na minha frente. E ela perguntou para o motorista: senhor, esse ônibus passa em tal lugar? E o motorista, muito grosso, respondeu: a senhora não sabe ler? Não está vendo o que está escrito aí na placa? Ah, meu sangue de neto de português ferveu, mas ferveu, subiu, chegou até a ponta do último fio de cabelo aqui. E eu disse para ele: ô meu senhor, não se fala assim, o senhor está aqui para prestar um bom serviço às pessoas. Se essa senhora não sabe ler e está te fazendo uma pergunta, é sua obrigação explicar. E antes que eu conseguisse terminar de falar, a senhorinha entra e fala: o que é que você está se metendo aqui? O problema é meu se eu não sei ler. Naquele momento eu quase me juntei, me uni ao motorista e inverti o jogo, quase. Eu vi esse provérbio, pegar o cão pela orelha. Então Provérbios é repleto de situações, e são muitos provérbios, aliás são 31 capítulos, várias pessoas aproveitam e leem um capítulo por dia, se debruçam sobre ele, e eu aconselho você, leia Provérbios sem pressa. Desde que a sabedoria de Provérbios entre na sua mente, no seu coração, e passe a ajudar você no seu processo de tomada de decisão na vida. E como são muitos provérbios, e a nossa missão é ter uma visão panorâmica, fique tranquilo, eu não vou fazer exposição de todos eles, você não vai sair daqui meia-noite. Eu creio que uma maneira de termos uma visão geral do livro de Provérbios é nos concentrarmos no primeiro capítulo. E convido você a abrir no primeiro capítulo do livro de Provérbios. E vamos ler a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento, bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Esse livro, originalmente foi escrito como um manual para os jovens príncipes em Israel, para que aqueles jovens da aristocracia judaica pudessem se tornar pessoas sábias, fora da curva, acima da média, para que eles soubessem tomar decisões acertadas, não tolas, para que eles pudessem tirar o melhor da vida. O melhor da vida no sentido de encontrarem salvação, prosperidade, relacionamentos fortalecidos, porque Provérbios fala de tudo. Provérbios fala sobre sexo, criação de filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com o vizinho, como você lida com dinheiro, o que você faz com o dinheiro. Provérbios é um livro extremamente prático. Ele não fala do ambiente que se dá no tabernáculo, ele fala do dia a dia, do tênis, da calça jeans, da camiseta. Algumas análises, inclusive, não fazem juízo de valor moral, apenas constatação.
É impressionante como Provérbios trata da questão da propina, por exemplo. Mas todas as vezes que nós nos deparamos com um livro ou com um filme, agora mesmo antes de vir para cá, o André me passou um livro. É emprestado ou é dado? Os dois, que maravilha. Bom, eu não sei você, normalmente quando eu recebo um livro, ou alguém me indica um livro, a primeira coisa que eu quero saber é quem é o autor. Ou um filme, por exemplo. Você já notou que os filmes, uma das estratégias das grandes produtoras é colocar um teaser, uma provocação, ou um trailer com o ator principal. Porque se você conhece o ator, eu quero ver esse filme. Se você conhece o autor, você diz, eu quero ler esse livro. É o mesmo recurso utilizado aqui no livro de Provérbios. Note que o texto começa nos dizendo quem é o autor. Quem é o autor? Salomão. E o que nós sabemos de Salomão? Nós sabemos que lá no livro dos Reis, capítulo 3, ele tem uma experiência extraordinária. O próprio Deus aparece para ele. Não é o gênio da lâmpada de Aladim, é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. E Deus aparece para ele e faz essa fascinante pergunta: o que você deseja da vida? O que você quer que eu te dê? Aliás, o que você responderia se Deus aparecesse para você essa noite perguntando: o que você quer? E a resposta de Salomão também é uma resposta fascinante. Porque muita gente pediria o quê? Exato. Dinheiro. Mas ele pediu o quê? Sabedoria. E ao pedir sabedoria, Deus concede a ele isso e mais 2 itens: riquezas e glória. E ele ficou tão famoso pela sua sabedoria, que pessoas de outros países, reis e rainhas, vinham até Israel, não para verem a riqueza de Salomão, mas para conhecerem a sabedoria de Salomão. E Salomão, então, foi capaz de produzir, diz o capítulo 4 de 1 Reis, 3.000 provérbios. Você não gostaria de saber o conselho do homem mais sábio do mundo antigo para a vida? Gostaria ou não? Nós temos aqui mais ou menos 800 dos seus conselhos. Não é que ele escreveu tudo, alguns ele observou, ele ouviu de outros, e guiado pelo Espírito Santo, ele colecionou todos esses provérbios nesse livro. Então, ao anunciar quem é o autor, nós já sentimos o desejo de nos debruçarmos sobre o livro de Provérbios. E o texto nos diz qual é o propósito do livro. Veja só, versículos 3 ao 5. Para obter ensino do bom proceder, da justiça, do juízo, para dar simples prudência aos jovens, conhecimento, bom siso, ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Por meio de Salomão, uma terceira classe de instrutores surge no povo de Israel. Veja só, nós sabemos que tinham os sacerdotes. O sacerdote instruía o povo sobre os processos de sacrifício, como adorar a Deus, como servir no tabernáculo, posteriormente como servir no templo. Os profetas anunciavam a palavra de Deus para mostrar qual era o caminho, que direção deveriam seguir em relação à lei de Deus. Mas a terceira categoria que surge é a categoria dos sábios, também chamados de ancião. O profeta Jeremias fala sobre isso, o profeta Ezequiel fala sobre isso. Os sacerdotes, os profetas e os sábios. Qual é o objetivo disso? É transferir sabedoria para o outro. Mas veja, essa sabedoria que encontramos no livro de Provérbios não é uma sabedoria filosófica, não é uma sabedoria especulativa, é uma sabedoria prática, de como eu tomo decisões acertadas. É curioso que a palavra hokmah, que é a palavra para sabedoria, poderia ser traduzida como
habilidades. Se você precisa de habilidade com dinheiro, está aqui, no livro de Provérbios. Alguém no recinto gostaria de ter mais habilidade com dinheiro? Deixa eu ver. Isso, você aí também, põe um amém aí na rede. Está aqui nesse livro. Alguém precisa de mais sabedoria para lidar com os filhos? Muito bem, está aqui nesse livro. Então a ideia é que se você medita e essa mensagem entra na sua vida, mas veja, não pode ser uma leitura corriqueira, rápida, ligeira, é debruçar, é meditar, é pensar, é deixar entrar tanto em você. Eu ouvi uma vez que para abrir uma franquia eu vou dizer o nome, eles não estão patrocinando o culto, mas eu vou dizer o nome, do McDonald's, se cortarem o seu braço tem que sair ketchup, não sangue. Assim, o quanto você tem que gostar desse tipo de coisa. Provérbios tem que estar tão impregnado em nós, que se cortarem um pedaço, sai uma citação sábia de dentro da gente. É essa a ideia do texto. E o que ele nos leva a fazer? Ele nos leva a uma contemplação, porque veja, se ele é uma coleção de pequenas citações de sabedoria, quer dizer que ele nos mostra o caminho de como podemos aprender com a experiência do outro. Está comigo aí? Diga amém. Quem aqui já aprendeu com os próprios erros? Excelente, isso é muito bom. É muito bom aprender com os seus próprios erros, mas melhor ainda é aprender com o erro dos outros. Provérbios é um livro que faz essa catalogação, dizendo: você não precisa quebrar a cara, você não precisa errar para aprender, você pode aprender com o erro do outro. Tem um amigo querido, eu não vou dizer o nome dele porque eu não pedi permissão, não que seja algo tão drástico que eu vou dizer, mas ele tem um hábito interessante. Ele, todas as vezes que vai calçar os sapatos, ele olha dentro, mas ele olha atenciosamente, e bate. E um dia eu estava com ele: por que você faz isso? Não vou dizer o nome. E ele falou: não, porque pode ter uma aranha, pode ter um escorpião. E eu tive a chance de aprender com ele. Eu tive. Mas eu nunca levei aquilo muito a sério. Uma manhã, eu deixei meu sapato lá de fora da casa e fui calçar. Quando eu coloquei o pé dentro, eu senti algo se mexendo lá na ponta do dedão. Eu vou pôr em câmera lenta agora para poder contar, porque foi tudo muito rápido, como você pode imaginar. Começou a mexer lá na ponta do dedão e eu tirei o sapato calmamente e fiz como ele, fui olhar. Tinha um rato dentro do meu sapato. Eu te pergunto se eu aprendi a lição. E acho que você também. Eu precisava ter vivido essa experiência? Não precisava, eu podia ter aprendido. Provérbios é isso. Para que você vai continuar quebrando a cara na vida quando você pode aprender com a experiência do outro? Mas vamos em frente. O texto também introdutório nos mostra qual é a forma de Provérbios. Versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigma dos sábios. Então, vamos lá. Provérbios é proverbum. Proverbum não é promessa, é uma palavra para a hora certa. Muito cuidado, nunca confunda um provérbio com uma promessa. Há pessoas que usam o livro de Provérbios como se fosse uma promessa e depois acabam se desfalecendo na fé, porque ficam desapontados por não ver aquele cumprimento. Vou dar 2 exemplos rápidos que com frequência acontecem. Um deles é: ensina a criança e quando não vai desviar dele. Aí os pais que veem os seus filhos crescerem e se desviarem falam: onde eu errei? Porque essa promessa não se cumpriu. Não é uma promessa, é um provérbio. O que é um provérbio? Provérbio é uma probabilidade. A probabilidade é a seguinte: se você fizer A, B, o resultado é esse. É uma probabilidade. Não quer dizer que 100% das vezes acontece assim, mas a maior parte das vezes acontece assim.
Não é bom seguir um caminho de probabilidade que você tem mais chance de que dê certo? É essa a mensagem de Provérbios, mas não é uma promessa de que sempre será assim. Um outro exemplo, logo no início do livro, se não me falha a memória, no capítulo 3, diz assim: honra o Senhor com as primícias dos seus bens para que prosperem os seus lagares. Ou seja, para que você tenha mais quando você honra a Deus. Mas nós vimos a exceção, Jó. Jó fez tudo certo, honrou a Deus e não teve esse resultado. Porque é um livro de probabilidade, não é um livro de promessa. Mas vamos em frente. Obviamente ele usa um sistema que nós chamamos de comparações, então ele diz semelhante a, e um sistema de paralelismo. A ideia de usar paralelismo, está comigo aí? Paralelismo quer dizer o seguinte, que a estrutura do livro é poética, que a sabedoria não é transmitida apenas de maneira fria e sem coração. A sabedoria é transmitida com o coração pulsando a mil. Sabedoria é transmitida com poesia. Vamos pegar um exemplo? H2O, no seu estado líquido, em contato contínuo com minerais, produz orifícios. Persevere. Agora, não é melhor se eu disser, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, persevere? Quando queremos transmitir para os nossos filhos, quando queremos transmitir para as pessoas sabedoria, e quando queremos reter sabedoria, não podemos pensar só com a cabeça, não. É preciso pensar aqui, ó, com o coração. É preciso pensar poeticamente. A minha filha mais velha, eu quis que ela aprendesse algo muito importante e fiz ela escrever algumas vezes, não vou dizer quantas, mas eu fiz ela escrever o seguinte: mentir é feio e pecado. O pai da mentira é... Ela lembra até hoje. Se pôs em prática ou não é outra história, deixa para lá isso. Mas a questão é, se você põe coração, se você põe poesia na vida, você absorve e transfere. Veja como a Bíblia é repleta disso. Essa é a forma como o livro de Provérbios é comunicado para a próxima geração. Bom, vamos em frente. No capítulo 26, versículo 4, nós lemos, e aqui nos ajuda a entender um pouco de como é que é isso, como é que é uma palavra para a hora certa, o provérbio. Provérbios, capítulo 26, versículo 4. Fique muito atento nessa passagem. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Sem grandes segredos, não é? Próximo versículo, versículo 5. Responda ao insensato com a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio. Percebeu? Percebeu? Não responda, depois diz o quê? Responda, e aí fica a minha pergunta: respondo ou não respondo? Mas isso é sabedoria. Sabedoria é entender que tem hora que se responde e tem hora que você se cala. Ser sábio é saber a hora. Por isso que não é uma coisa mecânica. É algo que a gente começa a respirar e a gente começa a entender. Esse tolo merece uma resposta. Esse tolo não merece. Isso é ser sábio. Veja como é rico esse livro. E a síntese da sabedoria, assim, mas qual que é o resumão da sabedoria? Já que nós temos centenas de provérbios aí, já que Salomão mesmo, ele concebeu 3.000, qual é a síntese? Versículo 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A palavra princípio é reishith. Essa palavra não significa apenas o começo, ela significa também o principal.
No Antigo Testamento fala muito sobre ofertas das primícias, das primeiras, ou a principal oferta. Então a ideia é, o que é o principal? O que é mais importante para eu me tornar alguém sábio? Você quer viver a melhor versão da sua vida? Por favor, diga amém. Você deseja? Então você quer ser sábio. E a coisa mais importante para você ser sábio é o que diz esse texto. O princípio, o mais importante da sabedoria é o temor do Senhor. Agora, o temor do Senhor não é ter medo de Deus. É pensar em Deus, é desejar honrar a Deus, é pensar como é que eu honro a Deus nesse meu trabalho, como é que eu honro a Deus nesse meu negócio, como é que eu honro a Deus na minha casa, como é que eu honro a Deus como marido, como é que eu honro a Deus como pai, como é que eu honro a Deus como um filho, como é que eu honro a Deus como um crente, como é que eu honro a Deus como um munícipe, como é que eu honro a Deus como um vizinho. E quando você vai pensando nisso, você vai pensando nisso, você vai pensando nisso, e você entra no caminho da sabedoria. O livro de Provérbios diz assim, que a vida tem uma bifurcação ali. Tem o caminho dos tolos, tem o caminho dos sábios. Tem o caminho da vida, tem o caminho da morte. E eu e você estamos ali diante dessa bifurcação todos os dias, fazendo essa escolha. E a primeira coisa que nós devemos fazer é pensar, como eu honro a Deus hoje? E aí sim, eu dou meu próximo passo. E se você errar, e todos erramos, volta. Começa de novo. E de novo. E a graça de Deus estará com você. E finalmente nós temos a intensidade do livro. Versículo 8 diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. É curioso que o livro de Provérbios é estruturado em que a sua introdução consiste nos conselhos de um pai para o seu filho. E a conclusão do livro de Provérbios consiste nos conselhos de uma mãe para o seu filho. E o restante está no meio. Isso fala de intensidade, meus queridos. Quantos aqui são pais? Pai, mãe, veja só. Olha, em que pese todas as imperfeições que nós pais temos, a não ser que esteja fora de qualquer padrão de normalidade, os pais sempre desejam o melhor para os seus filhos. Sempre. Podem até errar na dose, pode errar às vezes no grau de uma disciplina, ou na tentativa de ser muito amigão, mas os pais, e você filho que está aqui, entenda isso que estou te dizendo. Não é o seu amiguinho da escola, não é o seu amigo da faculdade, não é aquele, são seus pais. Se tem alguém que ama intensamente você e quer o melhor para você, são seus pais. Até o meu pai, que eu já contei tantas histórias, né, Júnior, dele, ele queria o melhor. Ele queria o melhor para mim e queria o melhor para o meu irmão. Quando esse texto nos diz, ouve o conselho de seu pai, ele está personificando a intensidade. Pai que é o melhor para o filho. E a primeira parte, que é o conselho do pai, uma das primeiras coisas que ele ensina é que tipo de mulher o filho deve evitar. E interessante que quando fecha o livro e é o conselho da mãe, o conselho da mãe é que tipo de mulher o filho deve buscar. Aliás, você mulher que já leu Provérbios 31, aquela mulher virtuosa, e se sentiu aquém, não se preocupe. Foi escrito pela sogra. Ela colocou o nível lá em cima. Filho, é essa mulher. Se não achar essa, não casa. Prevendo os melhores relacionamentos. Veja a intensidade de Provérbios. A ideia do autor é: Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer que a sua vida chega de ficar repetindo a mesma coisa, chega de seguir um caminho que é torto, siga pelo caminho da sabedoria, você pode. Eu quero fechar aqui, lembrando que Provérbios deixa claro que é o conjunto das nossas decisões na vida, dessas escolhas, que nos leva a consequências exponenciais, para o bem ou para o mal. E há uma lenda
indiana bem interessante, que eu creio que fecha bem esse conceito. Esse rei era um enxadrista, bom enxadrista, e todas as vezes que aparecia alguém, ele convidava para jogar xadrez com ele. E um dia passou por aquele lugar um sábio, e o rei não teve dúvida, foi lá e convidou o homem para jogar com ele. O sábio começou a recusar, mas o rei fez uma proposta muito interessante. Diz assim: olha, se você jogar comigo e vencer, você pode pedir qualquer prêmio que eu te dou. Como o homem era sábio, ele aceitou. E jogou o xadrez com o rei e venceu. No final, o rei disse a ele: parabéns, você venceu e eu vou honrar o que eu te disse. Qual é o seu desejo? Que prêmio você quer? O homem falou: eu quero 1 grão de trigo dobrado em cada quadrado do tabuleiro de xadrez. No primeiro quadradinho, 1. No segundo quadradinho, 2. No terceiro quadradinho, 4. No quarto. Bom, minha capacidade matemática para aqui, mas eu anotei. Vamos lá. Quando ele chegou no quadrado 21, mais de 1 milhão de grãos de trigo seriam necessários. No 31º quadrado, o total passaria de 1 bilhão. E ainda falta metade do tabuleiro para frente. Alguém fez a conta, não fui eu, alguém fez a conta. Dizem que o total de grãos seria o seguinte: 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615. Cerca de 2.000 vezes a produção anual mundial de trigo num tabuleiro de xadrez. Essa história nos ajuda a entender que as decisões que nós vamos tomando, para o bem ou para o mal, carregam em si um potencial exponencial. Que o resultado pode ser muito maior quando eu faço aquela escolha. Então, o que devemos escolher, meus queridos, nessa noite? O que você deve escolher? E só cabe a você, porque eu tenho que escolher o meu caminho. Escolha o caminho da sabedoria. Escolha o caminho da sabedoria na sua casa. Escolha o caminho da sabedoria nos seus negócios. Escolha o caminho da sabedoria na vida. Porque quem escolhe esse caminho vive uma vida plena e com menos arrependimentos. Vamos ficar em pé.